Pessoal, bem-vindo ao meu canal. Estamos aqui de volta para apresentar um pão feito com fibras, né? E algumas pessoas perguntam, eu não posso comer farinha, o que eu vou fazer, como eu vou fazer, qualquer tipo de grão eu consigo atingir o meu objetivo para fazer pelo menos algo semelhante ao meu pão. Sim, é possível. Então nós temos aqui a linhaça, eu coloquei aqui 150 gramas de linhaça. Vamos colocar aqui desculpe pessoal, vou colocar aqui mais 100 gramas de chia. Vou colocar aqui 80 gramas de fisilho. Gramas de fisilho. Vou colocar aqui gergelim. Vamos aproveitar um pouquinho do gergelim a título de na saúde você recuperar um pouco do cálcio, tá? Então pode pôr 60 gramas de gergelim. E é isso. Agora aqui eu vou levar ao processador. Já volto. Aqui no processador. Eu não preciso moer muito, tá? A linhaça ela vai ficar meio inteira, também é gostoso você perceber um grão no meio do seu pãozinho, tá? E aqui assim, não tem segredo. Nós vamos trabalhar aqui com um fermento biológico seco, tá? Então nós vamos utilizar aí praticamente uma colher de sopa de fermento biológico seco. Se você não tiver, pode ser o químico ou pode ser o fresco. 10 gramas de fermento biológico seco. Aí o sal, procure usar de acordo com a sua possibilidade. Eu posso pôr mais ou menos sal. Menos é mais, né? Então eu vou entrar aqui com 8 gramas, aliás. 8 gramas de sal. Para essa quantidade, tá? Já é bastante. Por que eu tô pondo um pouco mais de sal? Para que o pãozinho dure um pouquinho mais, tá? Seria praticamente o nosso conservante aqui. E agora nós vamos entrar aí com a água filtrada. Poderia estar entrando com leite vegetal, poderia estar entrando com leite de vaca, fica a seu critério, tá? Mas antes de eu colocar a água, eu vou entrar aqui com o meu azeite, que seria a minha gordura. Eu posso pôr a gordura que eu preferir, tá? Eu normalmente cozinho com azeite. Então eu vou agregar aqui 10 gramas de azeite. Uma colher de sopa aqui, tá? Uma colher de sopa e a água. Eu vou pondo aos poucos até eu conseguir atingir o ponto da massa que vocês vão ver aqui. Eu coloquei aqui mais
mais ou menos 150 ml de água. Tá quase lá no 150, tá? Poderia misturar na mão, mas como eu já estou aqui lidando com o processador, vou misturar tudo aqui mesmo, tá? Então, ó, vá limpando a beirada para que você possa misturar o grão 100%. Algumas pessoas perguntam, mas você está batendo tão rápido, não é ruim para o fermento? É ruim quando você tem aí, por exemplo, o glúten, né? O glúten é que não pode estar trabalhando dessa forma. No grão, é uma possibilidade tranquila, tá? Ó, 150 ml de água. Não tem segredo, gente. Ó, a nossa massa tá pronta, ó. Tá macia. Ela conseguiu já aglutinar todinha, ou seja, misturar todos os grãos. E daqui a gente vai partir ali para nossas forminhas. Vou colocar você a par das forminhas. Que não tem segredo, a forma que você tiver em casa. Se você não tiver forno, pode usar um aro. Você unta o aro, vem com a massa aqui do seu pãozinho. Aqui, ó. Pode modelar o que você quiser. Se você quiser que ele mantenha essa posição aqui, redondinha, então tem que manter o aro, tá? Senão, apenas um molde, tá? Para ajudar o seu pãozinho a ficar mais ou menos no formato que você precisa. Tá? Forma quadrada, retangular. Como eu coloquei fermento biológico, mesmo ou seco, eu vou esperar, por exemplo, ele dar uma dobradinha no tamanho, tá bom? Aqui, vou fazer esse aqui com o molde. Eu poderia também trabalhar aqui, ó, azeite na mão e modelar o meu pãozinho, ó. Abro a massa e vou enrolando, fazendo um pãozinho. Aí eu posso fazer no formato que eu quiser. Redondinho, eu posso usar aqui a forminha também, limpadinha, que já fica uma medida para o seu café da manhã, para o lanche da tarde, tá? Posso usar a forminha de cupcake, tá? Então eu coloco a massa, vou deixar aqui crescendo, ela vai crescer um pouquinho, tá? Eu posso usar forminhas próprias para pãezinhos, para bolos. Esse aqui é de bolo inglês, miniatura. Então, há várias formas de você trabalhar essa massa aqui, tá? Eu gosto de modelar um pouco na forma. Então, com a própria espátula, eu vou empurrandinho aqui a beirada, ó. Eu dou um formato bonitinho pro pão. Fica delicado. Acerto, aliso, né, a parte superior e aí o meu pãozinho que vai crescer um pouquinho, tá? Posso fazer bolinhas. Eu posso fazer o formato que desejar. Ou simplesmente colocar numa forma grande, né? Aí a forma, eu tradicionalmente utilizo aqui a forma de bolo inglês. Ela é uma medida legal para você ter assim um número de fatias de pães para semana.
tá? Pro seu café da manhã, tá bom? Então aqui é uma pequena sugestão. Na massa, eu poderia estar entrando também com ovos. Eu posso pôr ovos aqui, tá? É uma possibilidade. Como eu utilizei o fivilho, ele vai me ajudar a dar essa textura que eu preciso na massa. Poderia entrar com goma xantana. Então, fazer pão em casa não tem segredo. Existe uma forma de você encarar diferente o pão que você vai fazer, entre aspas, né? Pão, 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 isso aqui não é um pão, mas ele substitui. Então, um substituto do seu pão no dia a dia, tá? Tá aí a minha sugestão. E eu depois posto um vídeo deles prontos, tá bom? Até já! Aqui de volta com o pão já assado. Olha que graça que ele ficou. Praticamente ele cresceu um pouquinho além da forminha aqui, tá? O que estava aqui na forminha de cupcake, na forminha de empadinha, o que estava na forminha retangular, né? Olha que graça que fica. O que estava aberto, que nós moldamos somente, tá? E para que você tenha uma noção, vamos cortar aqui uma fatia. Então, é um pão de fibras. Olha que lindo que ele fica, macio, saboroso, né? Então, aí uma opção saudável para você estar pensando num pão rápido. Aqui uma outra receita, ó, nós vamos interpretar para vocês poderem entender. Eu estou utilizando aqui amendoim, pasta de amendoim, sem açúcar nenhum. Eu vou utilizar aqui praticamente 200 gramas. Para cada 100 gramas eu vou utilizar um ovo. Posso pôr uma pitada de sal, não precisa muito. Ele já é meio salgadinho, né? Ou meio doce. Aí fica a seu critério. Não precisa pôr nenhum tipo de óleo. Nós vamos utilizar aqui o fermento químico. Uma colher de sopa de fermento químico. Às vezes as pessoas ficam na dúvida, né? Preciso pôr farinha para fazer um pão? Não necessariamente, né? Um grão moído, ele proporciona, apesar da oleosidade, ele proporciona a parte de carboidrato aqui, né? Que é como se fosse uma farinha, tá? Então, vai dar tranquilinho para você trabalhar com o pão, né? Aqui eu poderia estar batendo no mixer, se você preferir, tá? Então, eu vou misturar aqui com tranquilidade e já retorno. Então, aqui eu já misturei, né? Ficou uma massa bem homogênea. Tá? Então, eu vou colocar num recipiente e vou levar no micro-ondas, colocando de 1 minuto e meio. Depois eu vou trabalhando de 30 em 30 segundos. Tá? Então, eu espalho ele aqui na minha forminha, tem que ser uma forma refratária, né? Que possa ir ao micro-ondas. Com uma massa firme, bem resistente. Você pode também colocar numa forminha da sua preferência. Normalmente a gente faz assim um pãozinho mais arredondado, né? Aproveitando as forminhas que se tem em casa, tá? Então, aqui pós a boa mistura, eu posso bater ela na batedeira, facilita também. Na mão vai, gente, tranquilamente, tá? Então, tá aqui o meu pãozinho que vai para micro-ondas. Eu não gosto muito de fazer no micro-ondas, mas a título de poder ajudar você a entender que dá para fazer um pão rápido também. Né? Às vezes eu tô sem pãozinho em casa, o que que eu vou fazer? Então, vem aqui me acompanhar.
ao micro-ondas. Um minuto e 30. Vamos acompanhar. Eu acho que vai chegar em torno de 3 minutos e meio a 4, tá? O fermento químico age rapidamente, né? Eu poderia também estar fazendo com um fermento biológico, se eu quiser. É uma possibilidade de você fazer. E aí vai assar no forno tradicional. Pode ser no micro também. Eu procuro evitar usar o máximo o micro-ondas, né? Para mim não é muito interessante, é só realmente numa emergência, tá? Tá finalizando 1 minuto e meio. A gente vai dar uma olhadinha, provavelmente precise ficar mais tempo, tá? Ele cresce bem, viu? Essa quantidade, ela praticamente vai encher bem o recipiente que eu coloquei aqui. Então, vai dar aí praticamente 200, 300 gramas para mais do pãozinho, tá? Eu vou abrir, você vai observar aqui, olha lá. Não vou deixar muito tempo. E eu vou colocando de 30 em 30 segundos até que complete. Eu já retorno. Então, a gente tá de volta aqui, ó. Então, o pãozinho feito com a pasta de amendoim e ovos. Eu gastei praticamente 3 minutos e meio, tá? Então, aqui, ó, desenformando, tá quente ainda. Eu vou aproveitar, vou pegar uma pessoa como cobaia aqui para fazer a degustação, para vocês entenderem que fica bom. Então, aqui, ó, o pãozinho feito com a pasta de amendoim. Olha que bonitinho. Olha que graça, olha que macio. Delicadinho e macio, tá? Então, eu tô com a minha cunhada aqui hoje, a Reni. Oi, Reni. Bom dia, boa tarde. Então, a Reni vai fazer esse grande favor de experimentar aqui. Olha tá? que sorte é minha, experimentar essas delícias de bom, saudável. Então, fique à vontade. E depois já diga se ficou bom mesmo. Então, Esse daí é o patê de castanha de caju, praticamente um catupiry de castanha de caju. Opa, que delícia. Tá bem quente. Tá começando a chover. Você vai contar aí. Fica bom? Gosta? O sabor é bom? Pãozinho bem macio. Dá pra perceber que é de pasta de amendoim? Sim. Então aí Bem fica gostoso. uma sugestão, porque vai Muito dar o bom. sabor. Mas é uma sugestão agradável até. E nutritivo, né? Nutritivo. Muito Praticamente uma refeição. Pode me chamar sempre para ser cobaia. Pode deixar, eu vou chamar. Tá? E esse é o de grãos. Feito com chia, linhaça, Então vamos experimentar. psyllium, gergelim. Tá? Só coisa boa, né? Ó, coisa boa. Então, tá aí a sugestão. A gente coloca para vocês. Bom também. É agradável. Então é isso aí, gente. Qualquer Muito dúvida, gostoso. entre em contato. Faça sua pergunta. Ative o sininho. Deixe sua sugestão aí no canal. E até a próxima.